Olá a todos, podem ir entrando. Hoje a live vai ser maravilhosa. O tema da live é sair da zona de conforto, né? Sair da nossa zona de conforto. Como que a gente vai sair dessa zona de conforto? Esperar o pessoal chegar, né? E aí, olá, Sandra. Olá, Vivian. Oi, gente. Pode ir entrando. A live hoje vai ser especialíssima. Vai ser uma delícia, vai valer muito a pena. Nossa. Uai, eu tenho que me produzir uma vez na vida. Eu me produzo para vocês. Esperando a nossa convidada chegar. Tá? Olá, Vitória. Oi, Carla. Obrigado, Carla. Hoje a live vai ser muito legal, gente. A gente vai falar sobre saia da sua zona de conforto. O corpo, né? E da mente. Então, assim, espero que todos vocês fiquem. Vou esperar mais um minutinho. Esperar a minha convidada chegar. Vou fixar um comentário aqui. Isso. Olá, Bianca. Saudades também. Muitas saudades. Tudo bom, Sara? Muita saudade de todo mundo, né? Enquanto a gente não consegue se ver pessoalmente, a gente vai se vendo por aqui, vai se falando por aqui, né? Deixa eu ver se minha convidada já chegou. Ainda não, ela deve estar chegando aí. E esse tema, assim, é muito legal esse tema nessa época, né? Porque a gente tem uma tendência muito a ficar na nossa zona de conforto. Então, assim, essa perspectiva de poder melhorar é muito bom. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Vai ser bem bacana. Gostou, né? Eu vi que você respondeu aí. A minha convidada chegou. Vou chamá-la. Tá entrando. Tá conectando. Pode ir entrando, gente. Vamos ver se agora vai. Vamos lá, Nossa Senhora da Boa Internet. Ajuda a gente. Aê! Olá, tudo bem? Tudo jóia, Ana? Tudo. Tá me ouvindo bem? Me vendo Tô. E bem? vocês? Você também, tá me ouvindo bem? Perfeito. Hoje eu vim de fone de ouvido fazer um teste. Vamos ver se vai ser legal. Ah, legal. A gente podia aproveitar, né, o pessoal que já está online, apertar nesse aviãozinho aí, mandar para as Ah, é? Amanda, pessoas chama todo mundo. acompanharem. Vai ser bem legal a live hoje, né? Nossa, vai ser Ah, muito eu tô, especial. tô ansiosa para fazer, viu? É, Saber o que as pessoas entendem também como zona de conforto, né? Tô é isso curiosa aí. para isso. Porque às vezes a gente tem uma outra, escuta essa palavra, mas não tem assim, né, essa realidade bem definida, né? Sim, exatamente. E aí eu quero saber como que é a visão, porque isso é muito falado, só que quando eu vou debater isso com amigos e etc, né, e às vezes até com pessoas que eu atendo, eu vejo que as pessoas têm uma visão muito errada disso, né? Acha que zona de conforto é aquilo que faz bem.
muitas das vezes nem é isso, é o contrário. Então, É. eu quero saber como é que é a visão aí das pessoas que estão ouvindo. Inclusive, se já quiser deixar aí pra gente, já vai ser uma boa. Vai ser uma boa. Então, eu vou me apresentar para os seus seguidores, tá, Ana? E você depois se apresenta para os seus, tá? Eu sou Isabela, sou educadora física, sou uma das sócias da Treine Estar Bem. E a gente trabalha com pilates, fisioterapia, grupo de corrida, nutrição, RPG. Então, assim, tá virando um centro de saúde. Daqui a pouco, quem sabe, tem uma terapeuta lá, né, Ana? Ah, vou adorar. Uai, vai jogando os verdes, né, gente? E aí, eu e a Ana conversando sobre esse tema, a gente viu que tem tudo a ver com a minha área e com a área dela, por eu ser educadora física. Ela vai se apresentar, depois a gente volta a falar do tema. Exatamente. Então, eu sou terapeuta, né? Eu sou filoneuroterapeuta, eu trabalho com terapias holísticas e o bem-estar, né, do ser humano, ele envolve não só o corpo, mas envolve o corpo, a alma, o espírito, e a gente precisa trabalhar o ser humano como um todo. Então, quando a Isabela me chamou, né, não só da primeira vez, mas agora também da segunda vez para fazer essa live com vocês, a gente sempre tenta buscar temas em que a gente possa incluir o corpo e o nosso emocional, o nosso espírito e trabalhar isso tudo junto e mostrar que tá tudo interligado, né? Então, assim, não tem como. olha como que um tema tão amplo, né? Mas ele envolve corpo, envolve exercício, envolve atividade, mas envolve também atividade emocional, envolve muitas coisas que estão ligadas à questão da nossa psique. Então, é basicamente isso. E o meu Instagram é Ana Toso Terapias, para quem quiser conhecer melhor meu trabalho. Meu Instagram ainda é novo, mas a gente está trabalhando aí. Quem quiser dar dicas de tema também tá, Isabela. Se quiser que eu fale mais sobre algumas coisas no Instagram, é só me mandar que eu falo. Oba! Vamos querer, porque, né? É bom, o profissional, né? Dessa, a gente quer sempre escutar um pouquinho do que ela tem para falar com a gente. É sério, gente. Então vamos começar com o nosso tema. Okay. O nosso tema, a gente surgiu, e aí eu botei o nome na live de sair da sua zona de conforto. Botei até uma caixinha de pergunta hoje, aí teve várias pessoas que responderam, depois eu vou chegar lá nessas respostas, e eu vou falar um pouquinho da minha área, sair da zona de conforto do corpo, da educação física, dos exercícios, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando. O nosso corpo, ele se adapta muito fácil a tudo. Tudo que você faz, todo estímulo que você faz para ele, tanto físico quanto mental, ele tem essa capacidade de se adaptar. Ele tenta sempre buscar uma homeostase. O que é homeostase? O equilíbrio. Então, ele vai, se você der um estímulo, um exercício para ele vai correr atrás para poder se equilibrar, para poder entrar nessa homeostase mesmo, tá? Então, por exemplo, se você tem uma rotina de exercícios, então você sempre tem que dar, eu brinco assim, um sustinho no seu treino. Porque, por exemplo, você caminha lá todo dia, 30 minutos, durante meses, durante anos. O seu corpo, ele se adapta a isso. Ele começa a achar que isso é normal. Então, ele não começa a ter os benefícios da atividade física que a gente precisa. Os hormônios que, quando a gente faz atividade física, são liberados, eles param de ser liberados, porque está muito na zona de conforto, muito na homeostase. Então, a gente ou tem que aumentar a velocidade, ou subir o morro, ou dar um trote. A gente sempre tem que estimular. Por exemplo, você faz musculação. Quem já fez musculação, observa que de 2 em 2 meses eles mudam a ficha. Para justamente isso, para gerar novo estímulo. Por quê? Porque o corpo ele sempre procura uma homeostase. Ele sempre procura ficar ali, se adaptar mesmo
àquela situação. Então, o organismo para de responder, para de liberar os hormônios que a gente precisa, e aí já não faz tanto sentido que a gente quer. Por que o treino às vezes não dá efeito? Nossa, mas eu caminho todo dia e não funciona, porque tá faltando um susto, um sustinho. No Pilates, vamos pro Pilates agora. A motivação. O nosso aluno, ele faz Pilates já há 10 anos, e aí você vê que o aluno faz o levantamento pélvico, que é um exercício básico. Quem faz Pilates vai saber que eu tô falando. Super bem, com todos os princípios do método, respeitando. Se a gente ficar sempre passando aquele exercício, vai parar de dar estímulo, o corpo vai parar de responder. Ele vai entrar em homeostase. Então, aí, por exemplo, você põe uma bola debaixo do pé, vai gerar uma instabilidade, a gente recruta mais fibra muscular. E por que a gente tem que fazer isso, Ana? Porque o corpo... Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele tenta se adaptar. E, assim, é perfeito, é lindo o nosso corpo, né? E aí, o que acontece? Quando a gente gera esse estímulo, que às vezes dá dor no outro dia, né? Às vezes você tá treinando, outro dia você não sente dor. Nossa, aí, nossa, que dor, meu abdômen tá doendo. Ai, não mexer com isso mais não. Mas isso é o legal. O que acontece com essa dor? O que acontece com esse estímulo? E por que tem que ser esses estímulos diferentes? E por que tem que ser essa situação aqui? Deixa eu só seguir meu roteiro aqui. Tem muita coisa que eu tenho que falar. Geminiana fala demais. E aí, é o seguinte, esses estímulos que a gente faz, o que a gente provoca? Esse estímulo, chamado de estresse também, pela fisiologia do exercício, ele causa uma microlesão na fibra muscular. E aí, essa microlesão na fibra muscular, a gente promove um processo inflamatório de propósito, tá, gente? Quem tá passando o seu treino, ele faz isso de propósito, com muito estudo, muito embasado, tá? Promove uma microlesão na fibra muscular, e aí promove um processo inflamatório, muito microscopicamente, tá, gente? Promove um processo inflamatório, a pessoa fica até inchadinha quando faz exercício, dá até um edema no local, e aí leva anticorpos para o local mesmo, e aí essa fibra muscular tem um tempo de regeneração dela, e ela fica mais forte. Olha. Então, por isso que a gente sempre tem que dar estímulos para sentir aquela dorzinha. Eu brinco com as minhas alunas que chama dorzinha da beleza. Então, esse desconforto é o que vai fazer eu ficar, né, o músculo ficar mais forte, por exemplo. Mais forte, exatamente. Essa dor... Aí tem aluno que fala assim, mas não doeu, não tá funcionando. Não é sempre que vai doer, mas que não tá funcionando, não. Às vezes não vai doer, mas está estimulando. Se o estímulo é diferente, o corpo se adapta àquilo também. Às vezes não vai gerar um processo inflamatório com dor, mas gera um processo inflamatório sim. Por isso que às vezes precisa de respeitar. Né? Por isso que às vezes precisa de respeitar o período de descanso. Tem a galera que trabalha com hipertrofia sabe bem disso, que às vezes ela tem que treinar membro superior num dia, membro inferior no dia para poder crescer. Tem toda essa questão, né? Do corpo. Todo dia, senão o corpo também acostuma, né? Sabe o que acontece? Ele inflama demais, aí também não cresce, ele destrói, vai só destruindo a fibra muscular. Entendi. Aí, ao invés de anabolismo, que é o crescimento da fibra muscular, o fortalecimento da fibra muscular, tem o catabolismo, que é a destruição da fibra muscular. Então, se você não respeitar esse processo inflamatório, o corpo é muito perfeito. Se você não respeitar esse processo da fibra muscular, de toda essa situação, ele também não funciona. Aí a gente tá falando, depende da sobrecarga e da intensidade. Essa relação que o professor, que o educador físico vai passar para o aluno, dependendo de cada objetivo dele, entendeu? Mas essa sair da zona de conforto é que é a situação. Não adianta, a pessoa ela quer um resultado e ficar na mesma coisa, ela não vai conseguir.
Entendeu? Ela sempre, essa explicação que eu dei aqui Então, por breve, exemplo, né? eu quero emagrecer. E aí não adianta eu só achar que caminhando todo dia, mesma quantidade, mesma intensidade, eu vou obter o resultado. Não, não. Às vezes vale a pena você, por exemplo, você quer emagrecer. Às vezes não todo mundo sabe que correr, caminhar, exercício aeróbico é indicado para quem quer perder gordura. Mas só fazer isso às vezes não vai te dar o resultado. Às vezes você precisa de fazer um treinamento de força, um pilates, para quê? Para recrutar a fibra muscular, para aumentar a quantidade de massa magra. Aí aumentando a quantidade de massa magra, sabe o que acontece, Ana? Aumenta o seu gasto energético, porque aumenta o seu metabolismo, melhora o seu metabolismo. Então, quanto mais massa magra a gente tem no corpo, melhor, porque o processo... Já ouvi falar assim, meu metabolismo é lento. Sim, então, é o meu caso. É porque às vezes a quantidade de massa magra da pessoa é muito pequena. Ela tem pouca massa magra. Entendi. Então ela tem que aumentar essa quantidade de fibra muscular, ela tem que gerar estímulos para fortalecer, para ganhar essa massa muscular, para depois ela aumentar o metabolismo, gastar mais energia. Esse músculo, ele gasta energia, mesmo parado, ele gasta energia. Então, quanto mais músculo a gente tem, mais energia a gente gasta. Então, não Entendeu? adianta eu pensar, por exemplo, eu vou fazer um treino X todos os dias, não quer dizer que necessariamente eu estou gastando. Às vezes, o meu músculo até parado, se eu estiver fazendo de uma forma correta, ele também está gastando. É isso aí. É isso aí. Então, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que é o do Pilates, né? Vou puxar agora pro meu lado. O Joseph Pilates, ele fala que não importa a quantidade, e sim a qualidade. Tá. Por quê? Não adianta eu fazer 20 mil séries de abdominal se eu não estiver acionando o abdômen da melhor maneira, se eu não tiver com a respiração mais focada, eu não vou atingir a fibra muscular que eu preciso. Então, assim, a qualidade do movimento é muito mais importante do que a quantidade de movimento. Entendi. Entendeu? E aí, por isso a importância, né? De, tirar o corpo, o músculo dessa zona de conforto, ainda que a zona de conforto seja, por exemplo, uma caminhada todos os dias. Exatamente. Né? Porque ele acaba entrando naquela zona de conforto e ele para. Ele se adapta. Ele se adapta. O corpo da gente, ele é muito inteligente, Ana. Tudo que a gente faz, ele traz aquilo pra gente como natural, como o dele, entendeu? Sim. Então, até o próprio vocabulário, se a gente começa a falar uma linguagem, a gente acaba se adaptando e só fala daquele jeito, não é? Assim, exatamente. É tudo no exercício também. Então, se você faz uma caminhada, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro com Pilates. Quem me conhece sabe que eu tenho uma dificuldade danada para emagrecer. Porque, nossa, você faz exercício todo dia, meu corpo já adaptou aquele exercício que eu faço todo dia. Então eu tenho que botar mais exercício. Aí eu tenho que fazer mais quantidade de exercício. Eu tenho que aumentar meu volume para mim conseguir sair da minha zona de conforto, entendeu? Entendi. Porque aí acaba sendo pouco aquele que eu faço durante o dia. Porque meu corpo já acostumou. Como eu faço todo dia, ele já acostumou. Então eu sempre tenho que estar fazendo coisas diferentes. Ai, que legal! Então, por exemplo, além da intensidade, a gente tem que ir trabalhando a qualidade desses exercícios. Não, a qualidade é assim, é o primeiro tópico. Você tem que sempre respeitar o seu corpo, o outro tipo. Não entendi. O outro tipo de exercícios, né? Sim, isso, sempre com outros tipos de exercício. A qualidade, ela tem que ser fundamental, porque senão seu corpo, além de você não sair da sua zona de conforto, você ainda pode gerar uma lesão, né? Que é algo que a gente não pode ter. E assim, esses estímulos, uma última coisa que eu queria falar, que eu falei sobre força muscular, né? Mas você pode estimular na última live eu comentei com você sobre as capacidades físicas, né? Sim. Que uma das capacidades físicas é a flexibilidade. Sim. Os estímulos, eles podem ser voltados para trabalhar também esses subtipos de exercício, que são essas capacidades físicas. Como assim? Então, assim,
Por exemplo, se eu te falei que eu dou um estímulo na musculação e aí para crescer, então eu tô trabalhando força, né? Sim. A bailarina, ela precisa de flexibilidade, né? Então ela tem que dar estímulos para ir melhorando a flexibilidade. Se ela todo dia fizer o mesmo alongamento, ela não vai melhorar a flexibilidade dela, entendeu? Vamos supor, eu trabalho com idoso. O idoso a gente tem que trabalhar muito coordenação motora, porque eles vão perdendo isso com o passar dos anos, tá? É próprio da idade. Então, se eu todo dia dou o mesmo exercício de coordenação motora para o meu idoso, vai chegar uma hora que o corpo dele vai adaptar, ele vai perder coordenação motora. Aí eu tenho que estimular de outra outros forma. exercícios de coordenação motora para ele também. Então, eu sempre tenho que estimular todas as capacidades físicas de diferentes formas. Para quê? Para sair da zona de conforto. Até no corpo, a zona de conforto se torna um perigo. Né? Não pode. O educador físico que trabalha com zona de conforto, o educador físico que trabalha com zona de conforto, ele não consegue trabalhar, porque não tem o que fazer. Entendeu? Sim. Ele tem Por exemplo, sempre que estar. No caso do idoso, né, assim, se ele entra numa zona de conforto e aí ele perde, né, essa flexibilidade, perde a coordenação motora, é ainda mais arriscado para ele, né? Com certeza. Por isso que as pessoas indicam tanto, o idoso tem que fazer atividade física por causa disso, porque eles vão perdendo muito. Além de estar na zona de conforto, ele ainda tem a curva de declínio de tudo, de todas as capacidades, né? Que eles vão perdendo ainda. Então, assim, eles têm que sair da zona de conforto e fazer um trabalho muito bem embasado de todas as capacidades físicas. Sim. Entendeu? E justamente, né? A gente, assim, se a gente não está crescendo, a gente está não só em vias corporais, né? Mas se a gente não cresce, a gente está, de certa forma, diminuindo. Não, a gente não fica nunca parado num ponto, né? Não fica. Se a gente... Ele é certo. Ou a gente faz a opção de crescer, né? Tanto emocionalmente, quanto no corpo, porque... Quanto fisicamente. O declínio, ele é certo. Muito interessante, ele é certo. Isabela. Gostei disso. Gostei de saber. Consegui entender? De orelha. Ficou com dúvida? Então, eu queria dicas, assim. O que você pode dar como dicas, por exemplo? Porque, por exemplo, eu já vi que eu tô na minha zona de conforto no quesito corporal, né? Eu caminho muito. E é engraçado porque, assim, as minhas amigas falam assim, nossa, mas você caminha muito, você anda o dia todo e você não consegue emagrecer. E eu não sou uma pessoa que come muito, então, assim, eu procuro nem ter coisas erradas na minha casa para não ter esse erro, né? E aí eu tô sempre no mesmo peso e não consigo emagrecer e tudo mais. Então eu já vi que eu já tô na minha zona de conforto do meu corpo. Exatamente. Assim, a dica que eu te dou é a seguinte, por exemplo, eu gosto de caminhar. Sobe morro, desce morro, entendeu? Sim. É uma maneira de você aumentar seu estímulo. Eu sei que às vezes você anda com os cachorrinhos, né? Às vezes é sacanagem fazer os bichinhos correr. Eu acho judiação. Tem uns até que gostam. Eles gostam, mas subir e descer escada é muito bom, entendeu? Aí só sube e desce escada também. Nossa, eu não emagreço, eu subo 7 andares de escada. Porque o seu corpo adaptou. Sim. Então você tem que sempre fazer coisas diferentes, entendeu? Se você já está adaptado. Eu tenho que fazer isso diariamente, isso tem que virar uma rotina, né? Essa mudança, essa flexibilidade desses exercícios e tudo mais, ele tem que virar uma rotina também, né? A Organização Mundial de Saúde, ela fala, né, que a atividade física ela tem que ser diária, no mínimo 30 minutos. Para saúde, tá? Aí depois a gente vai ver os seus objetivos. Bela, depois eu quero fazer uma consultoria com você, eu quero dar uma emagrecida. Aí eu vou te falar, não, aí tal dia você faz 50 minutos, tal dia você faz 40 minutos, tal dia você faz 1 hora. Depende desse volume, aquilo que a Ju até comentou ali, né? A quantidade do volume, né? Toda essa questão.
está Sim, um tipo envolvido. de exercício muito legal, gostei disso. Já consegui entender por que que eu fiquei assim nesse estado de inércia, né? É muito. E é uma balança energética o emagrecimento. Os nutricionistas vão saber explicar detalhadamente isso. A gente da educação física Então, vê isso muito assim superficialmente. Mas é uma balança, como se minha mão tivesse uma balança. Então, tudo que está aqui é o que eu como. E tudo que está aqui é o que eu gasto. Se eu como mais do que eu gasto, eu estou acumulando mais caloria. Então, sim, vira gordura. Né? sim. Toda energia que a gente ingere a mais, o corpo também é inteligente, ele guarda e vira Uhum, gordura. E vira sim, gordura. Se você gasta mais energia do que você come, o seu corpo vai buscar o seu metabolismo vai buscar no seu corpo uma fonte energética. E aí, dependendo da quantidade de tempo, ou ele vai buscar proteína, ou ele vai buscar glicose, ou ele vai buscar gordura. E aí, isso aí a gente consegue definir com mais calma, né? O nutricionista vai saber detalhar melhor sim. essa questão. Nós, da educação física, a gente vê isso muito superficialmente e a gente não deve também entrar nessa parte de dieta, né? Mas é essa Legal, balança que tem que estar o bacana. equilíbrio. Aí você vê assim, nossa, fulano come e não engorda. E não engorda, É, é. por, Eu é queria porque fazer ele tem. nesse grupo. Eu também. Eu também. É porque essa criatura de Deus, ela Ah, come e abençoada. gasta a mesma quantidade, entendeu? A balança dela fica Hum. certinha, Não entendeu? necessariamente com exercícios, né? Não, exercícios diários, né? Sim, Exercícios diários. Às vezes ela não percebe, mas ela faz outras coisas que levam ela a gastar mais essa energia, entendeu? entendi. Então, na Então ela verdade, o certo é manter a balança assim, né? Não necessariamente ela não tem que estar. depende. Para quem quer emagrecer, tem que gastar Ah, sim. mais do que comer. É, Quem quer engordar tem que comer mais do que gasta, né? legal. Tem que ver o objetivo de cada um. E Sim. é uma coisa que da minha área, assim, que é muito importante, da sua também, é a individualidade biológica. Cada É, ser humano é de um jeito. Então, assim, não tem como assim eu te falar assim, Ana, você vai fazer isso, você vai comer isso, você vai fazer essa receita de bolo aqui e você vai conseguir. A receita de bolo que eu falo são os exercícios, tá, gente? tá. Essa receita que você vai fazer isso aqui tudo e você vai emagrecer. Para todo mundo igual, não tem como, porque cada ser Entendi. humano é diferente, entendeu? Entendi. O importante é sair da zona de conforto, o importante é Eu sempre acho que o variar. primeiro ponto, né, identificar o que que é a zona de conforto, né, do jeito que eu identifiquei aqui agora, que eu já vi que eu já tô na minha zona de conforto, porque mas eu caminho muito. Não, necessariamente é um gasto de energia que meu corpo está precisando nesse momento, né? Exatamente. Então, eu já vi que eu entrei na zona de conforto aí no quesito corporal. No quesito atividade física. Exatamente. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente ter o discernimento, né? Conseguir identificar, olha, eu acho que eu tô nessa zona de conforto, porque a gente sempre consegue sair. Só que a gente só consegue andar adiante na hora que a gente vê para que lado a gente tem que andar, né? Caso É. contrário, a gente fica ali rodopiando e dando voltas sem necessidade, né? Essa é a Olha, eu acho que eu verdade. falei certo, porque a Juliane, ela é nutricionista, ela bateu palminha, então eu devo ter Ah, falado tudo certinho, tá? que bom, legal. E, bom saber da dica, então. Acho que dentro dessa questão corporal, né, dessas questões de atividades, a gente conseguir identificar, né, primeiro o nosso objetivo, que às vezes a pessoa também tem o objetivo de, né, ficar na zona de conforto, que é um direito da pessoa também. Mas, E assim, se a tudo gente bem. quer mudança, e tudo bem. Mas se a gente quer mudanças, né? Se a gente quer desenvolvimento, acho que o primeiro ponto é identificar onde está a nossa zona de conforto, traçar os nossos objetivos, ir atrás das nossas motivações, né? E
procurar alguém, né? Porque pedir ajuda é importante. Com certeza, gente. Eu brinquei com uma amiga minha que é personal ontem. Ela me contou um caso que eu ri demais. Ela falou Ah, assim que uma ex-aluna dela, aí a Juliana, ó, falou certinho, sim. Na alimentação também tem zona de conforto. Aí, ó, tá vendo? com Olha certeza. só, Ana! Olha isso, e é verdade. Olha, eu não tinha lembrado disso. Às vezes você ficar comendo as mesmas coisas da sua dieta, eu lembrei Uma disso agora, zona. tá? Que a nutricionista falou. O seu corpo também não reage bem. Você tem que sempre que estar mudando, até as coisas saudáveis. Então, essas Lembrei dietas, disso. né? Essas dietas que aparecem, assim, elas também não são eternas, não é para fazer Não, sempre, você tem. né? A nutricionista estava me explicando que você sempre tem que ir alterando os protocolos também, assim como a atividade física. Aí, Ju, Olha, foi ótimo. muito legal. Obrigada, Juliane. E aí Aí, você tá. eu tava falando, perdi. Eita! Era sobre essa questão da zona de conforto. Agora eu perdi. Sim. Vamos falar outra coisa. Pra mim, a gente Mas lembra. é, mas é fantástico essa questão que a Juliane abordou, porque assim, a zona de conforto, ela tá em tudo na nossa vida, né? Então, assim, muitas das vezes, aqui, ó, o Daniel, definir o objetivo é muito difícil para muita gente. Essa é uma grande barreira entre a metodologia e o resultado. Aí, ó, a Erika falou da sua amiga personal, que você estava conversando com ela. Verdade, verdade. Aí, tá vendo? Obrigada, Eriquinha. Então, aí ela tava me contando que uma ex-aluna dela mandou uma mensagem para ela à noite e falou assim com ela assim: Fulana, me manda um treino para mim fazer amanhã. Só que já era noite, ela não viu. E aí, de manhã, ela foi tentar entrar em contato com ela, não conseguiu, passou. Só foi conseguir entrar em contato com ela tipo 11 horas da manhã. Aí ela falou assim: tudo bem, você tá querendo um treino? E agora na pandemia, online, né? Você tá Aham. querendo que eu te passe um treino? Ah, não, você demorou? Aí eu fui pra internet e vi lá como perder a barriga em 5 minutos. Eu, eu ri demais, Oh, porque meu Deus. tem muito isso, entendeu? E aí ela falou assim, e aí, fulana? Não posso falar os nomes aqui agora, né? E aí, Aham. fulana? E aí que eu falei assim, eu nem perdi meu tempo passando o treino. Na hora que ela descobriu que tem internet, deixa ela continuar. A hora que ela vê que não vai dar resultado, ela volta. O que eu queria falar é que a gente precisa de sempre ter um especialista, tanto na É parte fundamental. nutricional, quanto na parte de atividade física, quanto na parte da mente, né, Ana? Exatamente. É. Porque, a bem da verdade, né, o Isabela, sair da zona de conforto, seja ela em qual aspecto for, é muito difícil e é doloroso. Vamos pensar pela questão do corpo, né? Quando a gente começa, eu que não tenho atividade, eu que não tenho costume, por exemplo, de fazer atividade física, eu tinha começado a fazer academia com um personal, Daniel tá até aí. Ele começou e quando eu comecei com ele, eu falei assim, cara, eu não tenho costume, não é uma coisa que eu gosto. Então, se eu vier aqui e começar a doer, vai me cutucar e eu não vou voltar, porque é minha zona de conforto. Então, assim, É, é doloroso a gente sair da zona de conforto. Então, quando a gente dói. está também na parte alimentar, né, que o alimento também ele está muito ligado à questão emocional, né? A Juliana pode falar melhor disso depois. Também é uma zona de conforto. A gente não quer parar de comer aquilo que é gostoso, aquilo que traz um conforto emocional, aquilo que traz uma saciação, mesmo que imediata, né? E aí também é doloroso. E a zona de conforto, quando a gente traz para o campo, né, da nossa psique, do nosso campo emocional também, as pessoas muitas vezes confundem zona de conforto. Quando eu vou conversar com os meus amigos, eu falo assim, olha, mas você está na zona de conforto, vamos tentar sair disso. Aí as pessoas me questionam assim, mas como que pode ser zona de conforto se é uma coisa que é ruim para mim? É, Então, primeira coisa é entender assim, o que é a zona de conforto?
Para a gente conseguir sair dela, a gente tem que entender o que é a zona de conforto, né? Então, assim, dentro da parte corporal, por exemplo, eu estou com sobrepeso, eu quero sair dessa zona de conforto, né? Eu tenho que saber, assim, o que eu quero realmente. Porque, às vezes, esse sobrepeso, ele me traz um conforto que está no meu inconsciente e eu não estou percebendo. Certo? Então, Olha, assim, exatamente. Às vezes, esse sobrepeso, ele é uma proteção. Então, eu preciso também trabalhar isso em terapia para que eu me permita sair dessa zona de conforto, sair dessa alimentação que está errada, sair dessa falta de exercício que, teoricamente, é dolorosa, mas que a gente sabe que traz benefícios. Então, tudo isso está interligado, né? O corpo e a mente. Então, quando a gente fala de zona de conforto e sair da zona de conforto, vamos dar um exemplo. Por exemplo, você fica todos os dias preso 1 hora no engarrafamento. Aquele engarrafamento, por pior que seja, por todas as reclamações que ele faz você externalizar, ele é uma zona de conforto. que já virou Porque hábito. aquilo, exatamente. Os nossos hábitos, a nossa rotina, a nossa forma de pensar, ela é uma zona de conforto. Então, o engarrafamento não é uma coisa boa para a gente. Mas é uma zona de conforto porque é algo que eu conheço. É algo que não sai não sai do que eu posso controlar. Então, assim, por mais que eu odeie ficar naquele engarrafamento, eu prefiro ficar ali porque ainda é algo que eu conheço. É melhor, de repente, do que pegar um caminho que eu não sei como é que ele é. Entendeu? Eu não sei se aquele caminho tem buraco, eu não sei se aquele caminho é perigoso, então eu prefiro ficar aqui porque aqui eu conheço. Então, se é algo que eu conheço, se é algo que eu posso controlar, eu tô dentro da minha zona de conforto. Então, trazendo para a questão corporal, por exemplo, quando eu fui procurar, né, o Daniel, que essa questão do personal, eu falei com ele, eu falei assim, olha, eu sinto dor, eu acho um saco vir para academia e eu não quero ficar vindo. É dor da Mas beleza. aí, não é? Toda vez que você falar isso, você vai ver que você vai querer sentir dor, tá? Exatamente. Agora eu já mudo a minha motivação, porque Você vai agora eu já sei querer. que eu tô na minha zona de conforto. Então, assim, quando eu vi, né, que isso é a minha zona de conforto, e eu, por tudo, né, que eu procuro na minha vida, eu procuro sempre sair da zona de conforto. Porque uma coisa é certa, Isabela, se você não sair da sua zona de conforto por bem, em algum momento você vai ter que sair por mal. E Olha, isso é saímos, todos na sua saímos. vida. Todos Então, assim, saímos. você vê, a pandemia tá aí para mostrar pra gente, né? Que todo mundo que estava lá na sua zona de conforto, trabalhando, fazendo e acontecendo, teve que sair dessa zona de conforto e buscar novas formas de sobrevivência, né? Que foi que a gente falou da outra live, que é a flexibilidade. Então, assim, na outra live eu falei com você sobre a lei da impermanência, né? Que nada é certo e a gente não consegue controlar nada. Também está ligada a esse conceito de zona de conforto. Porque a zona de conforto é o que a gente falsamente consegue controlar. O que a gente acha que a gente consegue controlar. Então, vamos supor que você tem um chefe e que aquele chefe grita com você o dia inteiro, aquele chefe é abusivo, aquele chefe faz você trabalhar dia e noite, o seu WhatsApp virou aquela coleira eletrônica que ele fica 10 horas da noite, meia-noite, mandando mensagem de coisas que você tem que fazer no dia seguinte. Eu permanecer nesse estado é uma zona de conforto. Então, assim, mas isso não é legal para mim. Não é legal. Mas a questão é o seguinte, você prefere, por muitas vezes, ficar nessa situação porque é uma situação que você já conhece esse chefe, você já conhece esse trabalho, você já conhece o que você tem que fazer. Ainda que seja ruim, você prefere continuar aqui
do que sair, porque sair é perigoso. Vai que você pega um chefe pior, você não sabe. Então você prefere não arriscar pegar um chefe melhor ou montar o seu negócio do que de repente pegar. É melhor, é mais cômodo e é mais controlável a gente ficar naquele local onde eu sei que não tá bom, mas que pelo menos eu posso controlar, Com né? certeza. Então, Isso assim, acontece também em casamentos, muito, né? eu ia falar disso Relações. agora. Nossa, pai, e a gente não combinou isso, tá, gente? Eu falei com ela que eu ia falar, ela falou que ia me falar. Agora os tópicos não, tá? Exatamente. É a sintonia. É a sintonia. E assim, o casamento, ele é polêmico, né? Porque a gente lida não só com... Não é tão prático, né? Tem todo o laço emocional a ser tratado. Mas eu lembro de uma amiga, bem mais atrás, que ela tinha um relacionamento abusivo. E eu não entendia por que ela não saía daquele relacionamento abusivo. E aí eu fui perceber, conhecendo a historicidade dela, eu fui perceber o seguinte: ela tinha um pai abusivo. Então, estar Ela num precisa. relacionamento abusivo é o que ela conhecia. Então, Ela não é porque ela precisa não de ter queria. isso. É, Exatamente. Não é que ela não queria sair ela, daquilo. E por mais que eu dissesse qualquer coisa, mostrasse para ela, é mais acertado a gente ficar dentro daquilo que a gente conhece, ainda que não seja bom. Mas é o que eu conheço. E sair disso é algo que a gente não sabe o que espera, né? Então, por exemplo, os nossos hábitos, a nossa rotina, as nossas habilidades, as nossas atitudes. Então, assim, quando eu digo, por exemplo, habilidades, é o seguinte: eu sou muito boa em trabalhar com pessoas. Ou eu sou muito boa em trabalhar com cães. Quais são as minhas outras habilidades que eu posso trabalhar? O que me tira da zona de conforto? Por exemplo, eu amo música, mas eu sou péssima, eu não tenho ritmo, eu não sei tocar nada. Eu só gosto de dançar, é diferente. Mas eu fui procurar novas habilidades para que eu pudesse sair da minha zona de conforto. Então, assim, eu toco violão pessimamente, eu não sei tocar nada. Mas eu tô treinando. Aquilo traz todo dia. E a permanência, né? A prática faz a pessoa. Então, é o que acontece com o exercício, né? é. Hoje eu faço um pouquinho, amanhã eu faço um pouquinho, até aquilo virar uma prática onde eu vou melhorando dia após dia. Então, Isso essa aí. prática, ela é fundamental. Nessa mudança, né? Porque o que é importante a gente entender da zona de conforto? É um crime ficar nela? Não, tem gente que vive lindamente, tem gente que casa, aceita o casamento do jeito que ele tá e vai vivendo eternamente naquilo, né? Às vezes eu falo isso, as pessoas falam assim, mas você não acredita no casamento? Eu acredito. O que eu acho é que o que eu não acredito é a zona de conforto que o casamento coloca. Então, eu acho que aquilo precisa ser reinventado em tempos, porque a gente muda, os nossos desejos mudam e o outro também. Então, a gente precisa primeiro respeitar as nossas mudanças e respeitar a mudança do outro. E sair da zona de conforto. Da zona de conforto, exatamente. Não é? Porque a gente eu escuto muito, assim, vários amigos, parentes que são casados e falam assim, mas há 15 anos atrás você não era assim. Eu falo, graças a Deus. Né? Eu sinto assim, Isabel, eu acho que eu sou muito cíclica. Por exemplo, hoje eu sou diferente da Isabela de 4 anos atrás. Com A certeza. Isabela de 4 anos atrás é diferente da Isabela de 8 anos atrás. Então eu acho isso. Se a gente muda, desculpa. Imagina. O outro também muda, né? E vocês têm que acompanhar a Exatamente. mudança. E ir fazendo isso de uma forma saudável, né? Porque propor para o outro que fala assim, poxa, vamos continuar crescendo. Porque assim, a mudança, o que eu vejo muito,
um conceito assim errôneo é você imaginar que a mudança ela é uma perda. A pessoa sempre pensa assim: se eu modificar algo em mim aqui, eu vou começar a perder o que eu era. Ou, por exemplo, se eu começar a agir assim, eu vou começar a perder a minha essência, perder quem eu era. Não, a mudança ela é necessária. A mudança, ela não é. Você não é uma subtração. Você não tira uma coisa para colocar a outra. Você adiciona. Então, você pode mudar, porque a mudança ela traz o desenvolvimento. Então, por isso que é importante esse conceito de zona de conforto para a gente entender. O exercício é isso, né? Mudar o exercício para sair da zona de conforto. E para trazer o desenvolvimento que a gente precisa, né? Que é do músculo, do equilíbrio, da força, de tudo. E o nosso corpo e mente sempre falando junto, né? Então, assim, se a gente entra, né, nessa zona, e aí o que acontece? O que a gente tem depois da zona de conforto? A gente tem a zona de aprendizagem. Então, por muitas das vezes, né, como a gente brinca que o mundo é quadrado e aí tem um grande buraco negro, esse grande buraco negro é essa zona de aprendizagem, porque ela é nova. E aí é quando a gente se permite, por exemplo, a começar uma academia, a começar a aprender uma habilidade nova, aprender uma língua nova, a mudar, por exemplo, visitar um outro país. Ana, olha o que me veio agora. Quando a gente está aprendendo a dirigir, é muito difícil. Nossa, é surreal, gente. A pessoa que fala assim, não, aprendi a dirigir em 3 aulas. Não, aprender a dirigir mesmo, tá? Né? Para passar eu bato pau. Que é olhar todos os retrovisores, a marcha, a pessoa que estiver aqui, a pessoa que estiver ali fora, a embreagem, o instrutor falando na sua cabeça, tudo ao mesmo tempo. É muito difícil, não é muito difícil? Nossa, muito. Porque você sai da sua zona de conforto. Hoje em dia, quando eu estou dirigindo, eu me sinto na minha zona de conforto. Porque virou um hábito. Porque tem muitos anos que eu dirijo todo dia. Agora não, né? Mas dirigi todo dia. Então, assim, mas mesmo sem dirigir todo dia, virou um hábito. Então, eu tô na minha zona de conforto com a situação de dirigir, né? Sim. E você já reparou, Isabela, que assim, nem quando a gente faz algo que a gente já está acostumado, significa que a gente faz bem? Sim. Porque de tempos em tempos, quando eu ando com alguém no carro, eu falo assim, eu tô dirigindo direitinho? Porque eu sempre gosto de ouvir, tipo assim, cara, olha, você pode pisar menos na embreagem, você pode fazer isso, você pode passar, você tá fazendo... Às vezes eu entro numa curva de terceira, e eu falei, gente, que desnecessário, né? E aí são coisas que a gente vai fazendo com o hábito e que a gente perde a noção que tá fazendo como a certo. gente fez uma vez, 2 vezes, deu certo, a gente vai meio que tocando pro pau, né? Exatamente. Eu lembro quando eu fiz há um tempão atrás, eu fiz segurança do trabalho. E aí, uma coisa que as empresas sempre falavam com a gente é que as pessoas que mais sofrem acidente são aquelas que já estão há muito tempo lá. Porque já estão tão acostumadas que entram na zona de conforto. Porque quem está começando fica tenso e começa a ficar preocupado se está fazendo tudo direitinho, no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. E quem está lá há muito tempo já entrou naquela zona de conforto e aí ela, sem perceber, ela é um risco para ela mesma. Então, assim, estar na zona de conforto é um risco para você. Não, de vida. Eu tenho uma amiga que ela é PM, Polícia Militar, a Letícia. E ela me fala que tem uma parte da polícia, assim, né? A parte de prevenção mesmo de acidente, que eles colocam carros batidos mesmo na entrada e na saída das cidades. Olha. Porque já foi comprovado que as pessoas, quando estão chegando em casa, elas relaxam e sofrem um acidente. É verdade. Porque, por exemplo, você tá na estrada, então você tá tenso, você não conhece aquela estrada, tem um monte de carro passando, então você fica ligado.
Quando você chega, você vê que você chegou em casa, você relaxa, aí tem o acidente. Aí eles põem esses carros batidos para a pessoa olhar, assustar e Sim. continuar ligado. Que legal! Muito legal Também isso. é Vai para a pessoa sair sair da da zona zona de de conforto. conforto. É. E aí, assim, eu tenho assim algumas dicas legais que a gente pode começar a treinar isso no dia a dia, tá? Assim, dica básica, né? Comece a treinar habilidades que você não tem. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo pessoal. Eu sou muito da área de humanas. Então, tudo que está ligado à filosofia, à psicologia, letras, tudo que está ligado, né? Aprendizado de uma nova língua, isso é muito fascinante para mim. Então, eu faço isso com muito prazer e virou a minha zona de conforto. Então, o que não é a minha zona de conforto? A área de exatas. Então, por exemplo, educação financeira, fazer planilhas, mexer com computação, nada disso é uma zona de conforto para mim. Então, o que eu fiz? Eu busquei ajuda. E aí, hoje, eu estou sendo obrigada a trabalhar essas habilidades. Então, por exemplo, aprender a tocar violão sempre foi um sonho, mas eu sou péssima, porque eu não tenho ritmo. E aí, meu professor me passou um ritmo para tocar várias músicas, para ver se eu consigo pegar pelo menos esse um ritmo. Mas é um treinamento de habilidades, porque eu tenho certeza que daqui a um tempo, eu não sei quanto tempo eu vou levar, mas eu vou conseguir. Não importa. Não importa. Eu tive isso esse ano, né? Durante a pandemia. Eu Sim. tive que sair da minha zona de conforto. Eu dava aula no estúdio, bonitinha, Fechada. meus aparelhos, com todos os meus equipamentos, e da noite para o dia a gente teve que começar a dar aula online, adaptar acessório, adaptar peso, adaptar rola, adaptar elástico, adaptar tudo. Né? Adaptar local, câmera, tripé, o quarto do meu filho não existe mais, virou um estúdio onde eu estou. Então, assim, eu saí da minha zona de conforto. Isso foi ruim? Não sei, eu acho que eu tô gostando, porque eu tô estudando mais, eu tô me dedicando mais, eu tô tendo que pesquisar mais. Então, tá assim. Um desafio no TikTok. Virei meu TikToker. Eu descobri que tem TikTok. Tô adorando essa parte. Então, assim, tô me reinventando. E assim, eu e todas as meninas, né? A gente conversa de vez em quando, a gente fala. Aí a gente teve uma reunião semana passada, eu, Bruninho e Ju, e a gente falou muito sobre isso. Que a gente vai sair dessa pandemia muito melhor do que a gente era. Eu acho que quando a gente voltar para os estúdios, os nossos alunos vão ter as profissionais. E quem consegue dar uma aula maravilhosa pelo online, pessoalmente, meus alunos que me aguardem. Exatamente. E é engraçado, né? Que foi o que eu falei dessa questão quando a gente sai da zona de conforto, ou a gente sai pelo amor, ou a gente sai pela dor. Né? Isso em todos os aspectos. Infelizmente é assim. Se você tem muito costume de comer muita coisa errada, lá na frente o teu corpo vai te cobrar e você vai ter que cortar aquilo de uma forma trágica. E assim também é com o nosso corpo, né? Porque eu acredito, por exemplo, se eu não me monitorar agora e fortalecer os meus músculos, provavelmente eu vou me tornar uma idosa que não vou conseguir levantar do sofá. Com certeza. Isso é lógico, né? É a realidade. E a mesma coisa é a questão psicológica. Se a gente não muda, se a gente não faz pequenos hábitos e a gente vá mudando e trabalhando o nosso autoconhecimento para a gente sair dessa zona de conforto, em algum momento, como numa pandemia, por exemplo, a gente é obrigada a sair disso. E aí é onde a gente vê, por exemplo, o alto índice de suicídio, porque as pessoas não estão dando conta de lidar com essa mudança. Então, assim, a gente tem pessoas que estão ainda agarradas nessa zona de conforto, ainda presas a uma reclamação, a uma forma de ver, né, o que a gente está passando de uma forma muito trágica.
e não se permite desenvolver. Então, assim, a forma que cada um vai sair dessa pandemia, ela é muito singular. Porque você que vai definir quem que você vai ser depois disso. No decorrer desse ano, no decorrer dos próximos anos. É cada um que vai definir isso. E aí, são hábitos, né, que a gente vai tendo que adaptar. Então, por exemplo, eu tô comendo muito. Eu escuto muito isso. As pessoas falam assim, eu tô comendo muito nessa pandemia, tô engordando. Hoje um cliente meu falou assim, nossa, meu amigo falou, eu fiquei chateado porque eu engordei 2 quilos, ele falou que engordou 20. Então, assim, o que a gente precisa fazer, né, em relação a isso? Eu acho que o ideal é a gente tornar o que é certo, eu vou colocar entre aspas, porque eu não quero trabalhar esse conceito de certo e errado. Mas o que é certo é aquilo que a gente quer pra gente, o errado é aquilo que a gente não quer, tá? Então, assim, uma dica boa é você facilitar o que é certo e dificultar o que é errado. Então, vamos dar um exemplo. A gente não está podendo sair para tomar café, mas eu sempre amei tomar café. E aí, assim, na consciência de que não quero ficar comendo doce, etc., eu tomava o café, mas sempre vinha, né, com aquele bolinho, ou com brownie, ou com alguma coisa do tipo. E aí eu ficava olhando aquilo, eu falei assim, ai, gente, eu vou comer. Ah, não vou, porque não é isso que eu quero. E eu ficava nessa decisão, era quase que o meu café inteiro, se eu ia comer ou se eu não ia comer. Então, assim, o que facilita para mim? Pegar, jogar fora, dar para alguém, pedir o cara para me entregar o negócio, o café sem aquele bolinho. Então, assim, são coisas, facilitar o que é certo. Se eu não quero comer aquilo, eu não tenho que ver aquilo. Então, assim, eu peço muita comida fora. Ok, hoje em dia tem aquelas saladas em pote, e aí você pode encher essa geladeira daquilo, ao invés de pedir uma pizza, um hambúrguer, uma comida que você não quer ingerir, né? E aí a gente vai modificando os nossos hábitos. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, Ana, eu fico procrastinando, eu não consigo estudar. Aí as pessoas falam assim, mas essa pessoa é preguiçosa. Na verdade, ela não é uma pessoa preguiçosa. Ela está com preguiça de estudar. Porque talvez essa pessoa tenha disposição, por exemplo, para ver uma maratona de seriados no Netflix. Né? E aí não quer dizer que ela seja preguiçosa. É só a mudança de hábito. Então a gente tem que começar com a insegurança também faz a pessoa não sair da zona de conforto? Foi uma das perguntas que fizeram na caixinha de perguntas. Porque a insegurança, ela faz parte daquilo que você não conhece. E aquilo que você não conhece, você não pode dominar. E nós, seres humanos, a gente tem por tendência ir para o lado daquilo que a gente pode dominar, que a gente pode controlar. Então, assim, por exemplo, eu quero mudar minha profissão. Porque eu não estou feliz, não quero mais trabalhar com isso. Então, assim, é algo que é um desejo. Mas por muitas vezes ele não se torna uma realidade por essa insegurança. Mas é da onde que vem essa insegurança? É porque é aquele abismo, é o buraco negro. Quando você sai da zona de conforto e vai para a zona de aprendizagem, a zona de mudança, ele traz essa insegurança porque é tudo novo. E aí é onde você vai ter que lidar com coisas que você não sabe. Então, assim, a gente tende também, por exemplo, as pessoas estão em home office, né? E aí falam que fica o tempo todo no celular. Então, vamos facilitar. Se você está em home office, facilita. Coloca o seu trabalho onde é confortável para você. E o seu celular você coloca longe, dificulta o acesso a ele. A mesma coisa, pessoas às vezes, eu quero acordar cedo para conseguir ler um livro por mês. Vamos colocar assim. Só que a pessoa não consegue acordar cedo. E aí, quando acorda, fica mexendo no celular. E aí já se foi 40 minutos só mexendo ali nas redes sociais. Então, o que faz? Coloca o celular longe, coloca o celular no outro cômodo. Mas ele é o despertador. Coloca ele longe da cama, para que você tenha que levantar da cama. E aí, causando esses pequenos desconfortos para aquilo que não é certo, para aquilo que você não quer para a sua vida, você vai conseguindo fazer pequenas mudanças.
Então, por exemplo, eu antes, eu tava acordando tarde, assim. 30 segundos, vai acabar. Ah, não acredito! Vai ter que ter outra live, Ai, gente. misericórdia! Alguém tira uma Isabela, foto. eu quero um desafio para você. Ah, Você vai fala postar na rápido. sua rede social algo que te tira da zona de conforto, Algo que te tira da zona de conforto. Tá. tá? E me marca, tá bom?